alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é o itinerário da nossa aula. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos já têm a revista em mãos, os irmãos já estão devidamente orientados no livro de apoio, já viram até a videoaula do comentarista do trimestre. Então, não há... A nossa proposta aqui é de darmos subsídios complementares aos amados irmãos a respeito da lição. Além do nosso texto de aula e dos slides, e aí os irmãos podem, lendo o texto e vendo os slides, poderem ter a ideia do nosso raciocínio aqui, facilitando os irmãos o acompanhamento desta pré-aula, nós disponibilizamos 5 ou 6 textos da faixa etária dos adultos, lá no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também disponibilizamos textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Também, durante a semana, colocamos à disposição dos irmãos os breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. Se o irmão tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. Também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é nosso convidado a também assistir presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos vendo os embates entre a igreja e o mundo. E como nós devemos viver neste mundo diante de toda a luta do mundo contra a palavra de Deus. E nós estamos no terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as visões distorcidas do mundo com relação à sexualidade. Na lição passada, nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, a deformação da figura do homem no mundo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição passada, nós vimos como o mundo deforma o papel do homem. O homem foi criado por Deus para determinados objetivos com determinadas características. Nós vimos que o homem é aquele a quem deu a iniciativa, o comando, a liderança, a virilidade, né, que é a força, a sua compleição física, para que ele seja provedor, sustentador da prole, para que ele tenha a doação heróica, ele se sacrifique pela prole. Esse é o papel do homem segundo Deus. E vimos como o mundo hoje tenta tirar do homem a liderança, o comando, a iniciativa, fazer do homem alguém narcisista, alguém irresponsável. E hoje nós vamos falar da mulher. Porque Deus também criou a mulher. E criou a mulher com determinadas características para determinados propósitos.
Então, e o mundo também tem procurado distorcer esta figura da mulher, este papel que Deus colocou para a mulher. Lembrando que o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor-presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República. Ele é também o presidente do Conselho de Educação Religiosa da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. Como nós dissemos na lição passada, Deus criou o homem um ser sexuado. Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou o macho, que é o homem, o varão, e criou a fêmea, que é a mulher, a varoa. E ambos se completam. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Sexo quer dizer parte. Sexo masculino, sexo feminino. E quando um homem e uma mulher se unem pelo casamento e formam uma família, nós temos a unidade, porque homem e mulher se completam. Se eles se completam, é porque são diferentes. E as suas diferenças fazem com que eles formem uma unidade, uma comunhão. Não há possibilidade de complementação, de união, se as pessoas forem iguais. Você conhece aquele quebra-cabeça, aqueles quebra-cabeças? As peças, elas se unem, as peças se completam, porque naquela peça que é côncava, a outra é convexa. Naquela que dá espaço, a outra ocupa o espaço. Elas se completam. Elas são diferentes e a união das diferenças faz a unidade. É assim que Deus fez com o ser humano. O homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem. E ambos se completam e formam a unidade. E só com a unidade de homem e de mulher é que se podem cumprir os propósitos que Deus deu ao ser humano. Veja que Deus só falou dos propósitos da humanidade, os propósitos divinos para a humanidade, depois que houve a união entre o homem e a mulher. Gênesis 1 e 28. E Deus olha o plural, abençoou. E Deus lhes disse, olha o plural, frutificai, olha o plural, multiplicai-vos, olha o plural, enchei a terra, olha o plural, sujeitai-a, olha o plural, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o que nós percebemos aqui é que o cumprimento desses 5 propósitos de Deus, frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da terra e dominação sobre a criação terrena, só podem ser cumpridos quando há a união entre homem e mulher. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11, ele diz: todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. O ser humano, ele cumpre a vontade de Deus
quando homem e mulher se completam e em Deus, no Senhor, cumprem os propósitos da frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da terra e dominação sobre a criação terrena. Então, há uma diferença entre homem e mulher. Esta diferença não torna um maior do que o outro. Diante de Deus, eles são iguais. Eles têm a mesma dignidade. Eles têm o mesmo valor. Mas eles são diferentes entre si. Têm características diferentes. E só quando nós fomentamos, incentivamos, estimulamos esta diferença que há, dada por Deus ao homem e à mulher, é que eles se completam e formam a unidade, que garante a felicidade. Porque aí, quando se cumpre o propósito de Deus, sempre seremos felizes. Felizes são aqueles que temem a Deus. Felizes são aqueles que obedecem a Deus, que cumprem a sua vontade. O que nós vemos no mundo hoje é o igualitarismo. O que é o igualitarismo? É a defesa da igualdade entre homem e mulher. Só que não uma igualdade em termos de dignidade, em termos de tratamento, mas uma igualdade que procura eliminar as diferenças que existem. E aí, como nós já temos dito ao longo do trimestre, nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque o mundo, ele é esse sistema dominado por Satanás, e Satanás é o pai da mentira. Então, o mundo, ele vive de mentiras, ele vive de enganos. O mundo engana. Veja Apocalipse capítulo 16, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. O diabo, ele engana todo mundo. Ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus deste século e ele é o pai da mentira. E Jesus diz que ele vive a mentir. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ainda, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos diz o seguinte, em 2 Timóteo 3 e 13, se não me falha a memória, 2 Timóteo 3 e 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, a mentira, o engano, é característica deste mundo. É característica deste mundo. E o diabo, então, ele traz esta mensagem de igualdade, que na verdade é um igualitarismo, para enganar as pessoas. Então, ele diz, olha, mulher e homem, eles são iguais. E por isso,
Não existe diferença entre eles. Olha o engano do diabo. Eles são iguais em que sentido? Eles são iguais em direitos, eles são iguais em tratamento diante de Deus e entre si, mas fisicamente eles são diferentes, psicologicamente eles são diferentes. E eles foram criados diferentes por Deus. Então, essas diferenças naturais, elas não podem ser eliminadas. E é isto que o diabo traz. No discurso da igualdade, ele procura eliminar as diferenças que existem entre homem e mulher. E qual é o propósito do diabo ao eliminar as diferenças que existem entre homem e mulher, ou fazer com que homem e mulher creiam que não há diferenças? É impedir a complementação entre o homem e a mulher, para que o propósito divino para a humanidade não se cumpra. Quando ele deforma o papel do homem, quando ele deforma o papel da mulher, ele impede a complementariedade. É como se eu pegasse essas duas peças do quebra-cabeça e eu deformasse as peças, arrancasse pedaços das peças, dobrasse as peças, contorcesse as peças, deformar. Se eu deformar as duas peças, elas não conseguem mais se unir. E aí a união não vem. E se a união não vem, o que diz o salmista no Salmo 133? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, dos seus vestidos. Veja que a união traz a presença do Espírito Santo, que é o primeiro propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus para a humanidade é a frutificação, que é a produção do Espírito, do fruto do Espírito. E eu só posso produzir o fruto do Espírito se o Espírito Santo estiver em mim. E o Espírito Santo exige a união. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, na geografia de Israel, ele é um monte alto, inclusive tem neve no seu topo por causa da sua altitude. No seu sopé, ao pé do Monte Hermon, existe uma região florestal, e é o Monte Hermon que propicia, e do Monte Hermon nasce o Rio Jordão, que é o único rio permanente da terra de Israel, que forma, inclusive, suas águas, o Mar da Galileia, que é um mar doce, né, que vocês não sabem, que é um lago, na verdade. E é o Monte Hermon que possibilita a formação das chuvas. Veja, a fonte da vida, a fonte da água em Israel é o Monte Hermon. A união, ela traz a vida, ela traz o refrigério, ela traz o amor divino para a humanidade. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se não há esta união entre homem e mulher, nós não temos nem a bênção, nem a vida. E Deus quer nos dar a bênção. Veja que ele abençoou o primeiro casal. Então, ele quer abençoar o homem, abençoar a mulher, e quer dar vida ao homem e à mulher. E vida não só uma existência terrena digna, mas também a vida eterna. É isso que o diabo quer acabar. Quando ele diz que homem e mulher são iguais e tem que ter as mesmas características,
e nós não podemos admitir diferença entre homem e mulher, ele está querendo impedir a união, querendo impedir a bênção e a vida para sempre. Homem e mulher são iguais em direitos, são iguais em oportunidades, devem ter igualdade de oportunidades na sociedade, devem ter os mesmos direitos na sociedade. Se bem que nós vamos ver que isso não será possível enquanto Jesus não governar a terra. Mas eles são diferentes e as suas características devem ser preservadas, devem ser estimuladas, incentivadas e não negadas e escamoteadas, como tem sido feito hoje, precisamente para que haja união, porque a união trará a bênção e a vida para a humanidade. Veja que a mulher, como nós vimos na lição passada, a mulher, ela foi criada depois do homem. O homem foi criado, a ele foi dada a iniciativa de dar nome aos animais, para que ele tivesse a noção de que ele era o comandante, o líder, que cabia a ele a iniciativa. Mas, no mesmo instante em que ele percebeu que era o dotado de iniciativa, que era o comandante, que era o líder, ele notou a sua insuficiência. Porque ele viu que todos os animais tinham um par e ele não tinha. Ele notou a sua insuficiência, ele notou a sua incompletude. E, ao notar esta insuficiência e incompletude, Deus lhe deu um profundo sono. E quando e da sua costela, ele tira a mulher. Ele forma a mulher. Então, ele tira uma costela de Adão, e desta costela de Adão ele forma a mulher, também lhe dando o fôlego de vida e a fazendo alma vivente. E quando o homem acorda, ele percebe, porque ele tinha íntima comunhão com Deus, ele era extremamente inteligente, ele era perfeito, e ele percebe que aquele ser havia sido tirado do seu interior. E ele disse a Adão: este agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele tem um discernimento, porque ele não viu, ele estava num profundo sono, anestesiado, é a primeira cirurgia da história. Mas ele nota, ele percebe que aquela lhe foi tirada de si mesmo para completá-lo. E ele dá o nome de varoa, porque do varão foi tomada, foi tirada. E veja que a mulher é tirada do interior do homem, do varão. E isso revela que a mulher é um ser que é ela é dirigida, podemos assim dizer, pelo interior. A mulher ela é mais sensível, a mulher ela é mais emotiva, ela é voltada para o seu mundo interior, ao contrário do homem. O homem tem a iniciativa, o homem tem o comando, a liderança. Ele é voltado para o exterior, para a proteção, para o sustento, para a provisão, para a segurança. Sua compleição física é avantajada.
ele vê as coisas, ele raciocina, ele planeja, ele é mais racional, ele é exterior. A mulher, ela é interior. Ela já veio de dentro do homem, da costela. Né? Aqui. Perto do coração, dos sentimentos, da, a costela também aqui, fala aqui da parte da medula, a parte dos sentimentos, das emoções. É a mulher, ela vem disso, do interior. Ela é osso. E como osso, ela também é dotada da estrutura. É a mulher quem dá estrutura sentimental, emocional para um lar, para uma sociedade. Assim como o osso dá sustentação ao corpo, a mulher é osso. Ela dá sustentação ao lar. Ela dá sustentação ao homem. E uma sustentação emocional, uma sustentação emotiva, uma sustentação sentimental, sensitiva. Ela vê as coisas pelo lado de dentro, enquanto o homem vê as coisas pelo lado de fora. Não é por menos que Salomão diz em Provérbios 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Veja que cabe à mulher estruturar a casa ou demoli-la, porque a mulher é voltada para a estruturação emocional e sensível de um lar ou da própria sociedade. A mulher foi criada por Deus para ter este olhar interior. Ela veio do interior do homem. A ela cabe o interior. Veja que a mulher, ela, por exemplo, tem a capacidade de seduzir o homem, mover os sentimentos e os desejos do homem. Por quê? Porque ela conhece o lado de dentro do homem. Ela tem essa sensibilidade. As pessoas falam no sexto sentido feminino. Essa sua capacidade de sentir as coisas. E ela sente muito mais do que o homem. O homem, ele tem essa capacidade de projeção, de planejamento das coisas terrenas, das coisas seculares. Ele antevê a lógica das coisas. Mas a mulher sente as coisas. Ela é sensitiva, ela é sensível. Quando Adão viu Eva, ele disse: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Mas homem e mulher, veja, ele foi tirado da costela, por quê? Porque foi tirado do lado, para mostrar que homem e mulher são iguais em essência e em natureza. Ambos são seres humanos, igualmente amados por Deus. Jesus morreu tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Jesus quer salvar tanto os homens quanto as mulheres. Tanto homem como mulher precisam crer em Jesus para ser salvos. Tanto homem quanto mulher têm corpo, alma e espírito.
E a Bíblia já mostra isso. Hoje se fala tanto que a Bíblia é machista, que a Bíblia é. Só que se você for ver lá nos escritos de Aristóteles ou de Platão, os filósofos gregos em geral, havia uma discussão se a mulher tinha ou não alma. E se tivesse alma, se a sua alma era igual à do homem. A Bíblia nunca discutiu isso. Nesse ponto, a Bíblia mostra que há igualdade. A mulher nasceu de uma costela. Por que Deus não tirou do pé? Para que não se achasse que a mulher era inferior ao homem. Por que Deus não tirou da cabeça? Para que não se achasse que a mulher era superior ao homem. Homem e mulher são iguais em essência, mas são diferentes, porque o homem foi criado do pó da terra, a mulher do osso. O homem é voltado para as coisas da terra, para o planejamento, para a iniciativa, para o comando, para a liderança, para a proteção, para a segurança. A mulher é voltada para o interior, para o sentimento, para a emoção, para a intuição, para o cuidado afetivo. Veja que toda fêmea na natureza ela tem uma afetividade para com os seus filhos, seus filhotes, né? O mesmo acontece com a mulher. Porque, e aí vem os propósitos de Deus na criação da mulher. Primeiro, foi para mostrar ao homem a sua insuficiência e a sua incompletude, para que na sua liderança ele não desbancasse para a autossuficiência. A mulher já vem como um freio à tirania. A própria existência da mulher já é uma demonstração ao homem de que ele não é autossuficiente, que ele precisa da mulher. E a Bíblia diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Veja que Deus mostra que a mulher veio trazer este. Por isso que ela é sentimental, emotiva, porque ela veio trazer ao homem o companheirismo, a companhia, o carinho, o afeto, para que ele não se sinta só. É por isso que a mulher é delicada, sensível, emotiva. E quando se defende uma mulher, entre aspas, empoderada, que não tenha sentimentos, que não tenha afetividade, que seja tão bruta quanto o homem, você está deformando este ser. Ele foi criado por Deus para ser emotivo, sensível, para trazer o complemento, a companhia ao homem e para criar a estruturação afetiva e sensível da família. Abrutalhar a mulher, masculinizá-la, dando-lhe a incumbência da iniciativa, do comando, da liderança, da provisão, você está deformando a figura feminina. Ela não foi criada para isso. Ela não tem estrutura para isso. Sua compleição física já é mais delicada. Ela já é mais frágil, fisicamente falando. Ela já não suporta o desgaste físico que o homem suporta. Porque ela não foi criada para ter esse desgaste físico. Mas, com este
com esta deformação, hoje as mulheres têm jornada dupla. Trabalham fora, com todo o desgaste físico do homem, e ainda tem que trabalhar dentro de casa, no trabalho doméstico, no cuidado dos filhos. E com isso, elas são prejudicadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico mesmo, a saúde é debilitada. Que a mulher, ela é feita para a emotividade, para a sensibilidade, para o interior. As suas atividades devem ser voltadas para dentro de casa. A mulher sábia é aquela que administra a sua casa. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Vejam que a mulher trabalha, sim, tem que trabalhar. O ser humano tem que trabalhar, porque ele é imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora também. Deus fez o homem e o colocou no Éden para o guardar e o lavrar. O trabalho faz parte da essência do ser humano, seja ele homem ou mulher. Agora, a mulher, pela sua sensibilidade, pela sua emotividade, pelo seu sexto sentido, é a ela que entregue a administração da casa. Porque ela tem a sensibilidade de escolher a mercadoria, de administrar os conflitos emocionais e emotivos entre filhos, entre pai e filhos, entre os irmãos, de colocar a casa em ordem com a sua sensibilidade, seu amor aos detalhes. É ela que deixa a casa limpa, asseada, todos com roupa limpa, asseada, a boa decoração, a boa apresentação do ambiente. É ela que faz com que a casa seja aconchegante. Porque o papel dela é esse, é dessa estruturação do interior. Porque ela foi feita para tirar a solidão do marido. É por isso que em Provérbios 31 e Provérbios 31 e 11 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E ainda no versículo 11 diz assim, aliás, eu li o versículo 12, o versículo 11 é: o coração do seu marido está nela confiado. Ela cuida do coração do marido, porque é ela quem cuida da estruturação emocional do homem. Faz parte desse papel dela. O coração do marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Veja que quem ganha o pão é o homem, mas quem aplica o pão
Quem administra o orçamento é a mulher. Costumo dizer que o homem é o ministro do planejamento, a mulher é a ministra da fazenda. Deus criou para que ela impedisse a solidão. E hoje, com a deformação do papel da mulher, o que nós encontramos nos lares, nas famílias? Solidão. Filhos solitários, marido solitário, a mulher solitária. Por quê? Porque é a mulher quem tem que providenciar o fim da solidão. Faz parte do sexo feminino, da feminilidade. Essa estruturação emocional, este cuidado emocional. Mas como que alguém vai cuidar emocionalmente, criar essa estrutura emocional, se está ausente? Num desgaste físico fora de casa, num trabalho para ser igual ao homem, para prover como homem, para proteger como homem, sendo que ela não foi feita para isso. Mas prossigamos. Deus disse, falei não é bom que não me seja, falei uma adjutora que esteja como diante dele. A mulher, o papel dela é ser ajudadora. É todo esse trabalho da edificação, estrutura emocional, da administração do lar, do orçamento, da divisão de tarefas, isso tudo é para ajudar o marido na sua tarefa de sustento, provisão. O papel da mulher é ajudar, com a sua sensibilidade, com o seu sexto sentido, a mulher ajuda, ela sente as coisas e ela vai ajudando o marido no seu sentimento. Esse é o papel da mulher. Veja que Sara, quando viu aquele entrevero entre Ismael e seu filho Isaque, ela percebeu que aquilo que parecia ser uma briga de um adolescente com uma criança, ela sentiu ali algo muito mais profundo. Ela sentiu ali a incompatibilidade entre a presença de Ismael e a promessa de Deus. Ela notou que ali havia um jugo desigual, ali havia um obstáculo que poderia comprometer a promessa de Deus, a bênção de Deus. E ela então chega a Abraão e fala para ele despedir Agar e Ismael. Abraão não aceita isso. Mas Deus vai chegar para Abraão e vai dizer, Gênesis 21:12. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Deus chega para Abraão e diz, olha, o que Sara falou é para você ouvir. Por quê? Porque Sara sentiu o caráter profundo e espiritual daquela briga entre um adolescente e uma criança. Porque ela era a mulher que estava como ajudadora de Abraão. E é interessante que nessa passagem os judeus entendem que está a prova de que Sara era profetisa. Eles consideram que na Bíblia havia sete profetisas, né? Houve 7 profetisas entre os judeus. E eles colocam Sara como uma, por causa disso. Porque quando Deus manda que Abraão ouça Sara,
é porque Sara estava falando uma palavra, uma mensagem divina. E isso é confirmado por Paulo lá na Epístola aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, aliás, Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante, o sentido espiritual disso. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 conceitos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então veja que Sara teve esta sensibilidade. E é bem por isso, irmãos, que desde Israel, Deus tem usado as mulheres para expressar esta sensibilidade espiritual. Veja que dos 3 ofícios instituídos por Deus no povo de Israel, o de rei, o de profeta e o de sacerdote, as mulheres só exerceram o ofício de profetisa, que são, como eu disse, as 7 profetisas. É que os judeus dizem, né, que seriam Sara, Miriam, Débora, Uda, Abigail e Esther e Ana. Eles consideram estas 7 profetisas na tradição judaica. Biblicamente falando, nós temos chamadas como profetisas Miriam, Uda, Débora, a mulher do profeta Isaías. Essas são explicitamente chamadas de profetisas na Bíblia. Mas nós temos a própria Ana, a própria Débora, aí no Novo Testamento, Maria, Isabel, que entoaram cânticos, e quem entoa cântico, cântico sempre uma mensagem profética. Então elas também são profetisas, assim como a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que profetizou lá no dia que Jesus foi apresentado no templo. Então essas são as pessoas na Bíblia. E Paulo fala das mulheres que profetizavam, né, tinham um dom de profecia, as filhas de Filipe também, que tinham o dom de profecia. E até hoje nós temos muito mais mulheres com dom de profecia na igreja do que homens. Por quê? Porque isso é próprio da feminilidade. É essa intuição, este sexto sentido, esta sensibilidade que também se reflete no lado espiritual. Eu até coloco aí no nosso esboço 2 passagens bíblicas que mostram esta sensibilidade das mulheres. A primeira, quando uma cidade estava cercada por Abimeleque, o filho de Gideão, que se declarou rei e que queria destruir uma cidade, a mulher percebeu que ele entrou na cidade, a população da cidade estava numa torre e ele estava querendo queimar a torre. E a mulher percebeu que ele estava muito próximo à torre e jogou uma pedra e o matou. Livrou a cidade. E num outro episódio, Joabe, quando houve aquela rebelião de Seba contra Davi, também quando Joabe estava cercado a cidade, uma mulher veio até o muro e perguntou: você vai destruir toda a cidade? Ele diz: não, só me tragam a cabeça do Seba aqui, que eu poupo a cidade. E ela foi lá, convenceu as pessoas, mataram o Seba e a cidade foi poupada. É a sensibilidade feminina. Ela é ajudadora.
E a Bíblia diz que esteja diante dele. Uma outra tradução diz que lhe corresponda. A mulher, ela age por reação. O homem tem a iniciativa, a mulher é reativa. Paulo, quando fala de marido e mulher, quando nós estamos falando aqui de mulher, não estamos falando só da esposa, não. Mas, como a esposa é sempre uma mulher, o que a Bíblia fala muitas vezes da esposa, mulher, se refere a todo o gênero, a todo o sexo feminino. Veja, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Está ali em Efésios 5 e 24. Agora, por que a igreja é sujeita a Cristo? Porque ele amou primeiro, porque ele se entregou a ela, por ela. Porque ele a santificou, ele a purificou. A sujeição da mulher é resposta ao amor do homem. A mulher, ela é reativa. O homem é de iniciativa. Tanto que a mulher acolhe o espermatozoide do homem, que é fecundado no interior do corpo da mulher, né? O óvulo, ele não sai de dentro da mulher. O espermatozoide é que entra no corpo da mulher, porque ela acolhe o espermatozoide, depois ela acolhe o ovo, o novo ser, gesta este ser, desenvolve toda uma relação sentimental, afetiva, emotiva, nutridora com este ser, para depois lhe dar à luz. E aqui vem o ápice da feminilidade, que é a maternidade. Deus fez a mulher para ser mãe. E quando a mulher é mãe, ela se aproxima mais de Deus. Entre o homem e a mulher, sabe quem se aproxima mais de Deus? A mulher. Sabe por quê? Porque pai e mãe são co-criadores do novo ser, do filho. Eles fornecem os gametas que formam o corpo e Deus dá a alma e o espírito. Só que é a mãe que gesta, é a mãe que nutre, é a mãe que sustenta até o nascimento. E depois do nascimento, é a mãe que continua alimentando com o leite. É a mãe que dá a proteção afetiva, física, de contato com a criança. Porque quando a criança nasce, ela conhece já a voz da mãe. E depois vai sentir o cheiro da mãe. É por isso que quando ela sente falta da mãe, ela começa a chorar. Porque a mãe, ela se aproxima mais de Deus. Porque ela não só gera como pai, mas ela nutre, gesta, sustenta, fornece afeto, proteção. Veja que Jesus disse que ele quis, como uma galinha junta os seus pintainhos, ele quis juntar os filhos de Israel. O amor de mãe é o amor mais sublime que existe. O profeta Isaías diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas ainda que ela se esqueça, Deus não se esquecerá dela. O amor de mãe é o amor mais humano, mais sublime que existe. E como Deus é amor, a mulher é a que mais se aproxima de Deus. E o que faz o mundo? Quer de todas as maneiras impedir que as mulheres sejam mães. O mundo defende o quê? Que a mulher vá trabalhar, tenha sucesso profissional,
colocação no mercado de trabalho, liderança. E depois, se for o caso, que seja mãe. E, se for mãe, de preferência em produção independente. Ou insemina aí um óvulo seu, de não se sabe quem, e engravida, ou arruma alguém para engravidar e depois cuide você sozinho, porque você é como um homem, você pode ser pai e mãe. É isso que o mundo defende. E aí, desvinculando a maternidade da feminilidade, você tira o ápice da feminilidade, que a mulher foi criada por Deus para ser mãe. Veja que Eva recebeu o nome de Eva porque ela era a mãe de todos os viventes. E a mulher, sem ser mãe, frustra-se. Além dos problemas até biológicos, de saúde que terá por não ser mãe, e aí se defende o uso de hormônios e tudo para não menstruar, para não ter esses problemas, e aí a mulher fica cada vez mais alterada na sua situação física, ou então, quando ela é engravida já com idade avançada, com mais de 30 anos, gravidezes de risco, que comprometem também a saúde da mulher, tudo por causa desses princípios deturpadores da feminilidade que estão no mundo, que querem fazer da mulher um novo homem, que querem fazer da mulher alguém que não tenha sentimento, que não tenha que ser mãe, porque ser mãe é se sujeitar ao pai, o feminismo diz, não, nós somos iguais, e a família é uma opressão. É isso que tira a feminilidade e destrói a mulher. Para não falar na defesa do aborto, que nós já tratamos aqui numa outra lição, que é exatamente para que a mulher não seja mãe, ou o uso de pílula anticoncepcional. E o sexo sem a possibilidade de procriação transforma a mulher em objeto sexual. Avilta a figura da mulher. O que contribui para aquela situação que nós vimos na lição passada, em que o homem irresponsável passa a tratar a mulher como um mero objeto de prazer. E aí não há complementaridade, não há união, não há a bênção e não há a vida. É isso que o mundo quer. Destruir a mulher, transformá-la num homem sem que ela possa ser homem. Mas, irmão Caramuru, existe a desigualdade social. As mulheres ganham menos que os homens. E isso em todas as faixas etárias, em todos os países, sejam ricos ou pobres. É uma realidade. É isso mesmo. Mas o que é isso? Consequência do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A inferiorização social da mulher é consequência do pecado. Não estava no plano de Deus. No plano de Deus, antes do homem pecar, havia plena igualdade de essência entre homem e mulher. Veja, Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Havia uma plena transparência entre Adão e Eva, plena igualdade. Veja que quando o diabo chega para Eva, Eva come do fruto, leva para Adão e ele come com ela. Eles compartilhavam de tudo.
cada um na sua função, conforme a sua diferença. Mas depois do pecado, pecado é iniquidade, pecado é injustiça. Então houve a inferiorização social da mulher. E a mulher passou a ser inferiorizada em todas as sociedades, em todos os tempos. Veja que na geração antediluviana, elas eram tratadas como objeto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A geração antediluviana, imersa no pecado, dentro do espírito da Babilônia, dominada pelo mundo, as mulheres eram aviltadas, trocadas, usadas. Deus se agradou disso? Não, mandou o dilúvio. Quem escapou do dilúvio? Os homens que tratavam bem as mulheres, Noé e seus filhos, que tinham apenas uma mulher, que a ela se dedicavam, conforme o modelo divino. Em Israel, Deus deu a lei para Israel, protegendo a mulher. Sabendo da dureza do coração do homem, mas protegendo a mulher. A lei do divórcio era uma lei que protegia a mulher. E várias outras leis que protegiam a mulher. Mas ela mesmo assim era inferiorizada. Não tanto quanto nas outras nações, mas era inferiorizada. E a própria tradição judaica, que rejeitou Jesus, impõe uma maior inferiorização judaica. Até hoje tem uma oração judaica que o judeu recita toda manhã, em que ele agradece a Deus por não ser gentil, não ser escravo e não ser mulher. Mas Jesus, ele que veio retornar o princípio, ele sempre tratou bem as mulheres. Para começar, é nascido de mulher. Gálatas 4:4. Honrou a sua mãe. Na cruz, morrendo por nós, ele faz uma pausa para dar um teto, um lar para sua mãe. Simeão, no dia que Jesus é apresentado no templo, Simeão diz que Maria sofreria a maior de todas as dores, porque uma espada traspassaria o seu coração quando da morte de Jesus. A mostrar que a mulher foi feita para ser mãe e ser sensível. E Deus tem este cuidado com Maria. Porque a mulher tem que ser acolhida, bem tratada, respeitada na sua sensibilidade. E neste papel, ela vai fazer a vontade de Deus. Em toda a história da humanidade, Rodney Stark, sociólogo inglês, a gente coloca aí no nosso esboço, ele fez uma pesquisa. Desde o começo da igreja, as mulheres sempre foram maioria na igreja. Por quê? Porque a doutrina cristã, a palavra de Deus, a vontade de Deus, sempre foi dignificar a mulher, restabelecer a mulher a sua posição social, que somente será restabelecida quando do reino milenial de Cristo. Quando Jesus reinar, aí a mulher terá a igualdade social. Agora, a igualdade social não significa igualdade total. Não. Porque homem e mulher são diferentes. E precisam ser diferentes
para se completarem. Jesus sempre estava cercado de mulheres. Jesus sempre respeitou as mulheres. Jesus sempre restabeleceu a dignidade das mulheres. Expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Perdoou o pecado daquela prostituta que lhe lavou os pés. Cessou o luto e o pranto de Maria e de Marta, ressuscitando Lázaro. Veja que não mandou que Maria e Marta se tornassem homens na prática para sustentar a casa diante da morte de Lázaro. Não. Ressuscitou Lázaro. Deus quer que a mulher cumpra o seu papel. Deus quer que a mulher tenha dignidade. Mas que a mulher, antes de tudo, saiba que é mulher e que não pode se transformar em um outro homem, como defende o mundo, com este feminismo, que é uma deturpação da figura bíblica, da vontade divina para com a mulher. Amém.